Livro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 até o 36. Quem nos acompanha de casa pode acessar o texto bíblico na sua tela. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que o que sobrevirá a teus dois filhos, a Rofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar, irmãos. O reverendo John Stott, bispo da igreja anglicana na Inglaterra, que serviu por mais de 50 anos também na coroa britânica, um dos maiores exegetas, ou seja, estudiosos da palavra de Deus no século XX, respondendo a uma entrevista sobre a maior necessidade da igreja hoje, a pergunta foi essa: qual a maior necessidade da igreja hoje? Da sua resposta eu extraí o seguinte fragmento: reafirmar a natureza para a qual a comunidade foi chamada. Essa é a maior necessidade. Reafirmar a natureza para a qual a comunidade foi chamada. Particularmente, reconhecendo a dupla identidade dela, chamada e separada do mundo e enviada de volta ao mundo como serva e testemunha de Cristo. Isso envolve santidade e missão. Para John Stott, a maior necessidade da igreja é santidade e missão. John Stott, que faleceu não faz muito tempo, mas deixou um legado na sua simplicidade e na forma como ele conseguiu enxergar a igreja de Cristo. A partir desse pensamento, eu fui além e refleti também sobre a igreja como sendo a maior necessidade do mundo. E a santidade e a missão da igreja, então, como sendo a maior necessidade. Mas quando nós falamos de santidade e missão da igreja,
estamos falando da santidade da missão de cada um de nós que compomos a igreja. Então o mundo espera da igreja, espera de nós, particularmente, santidade e missão. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida que honre ao Senhor. Por isso, o título que dei a essa reflexão, serviço que honra ao Senhor. Porque penso que serviço envolve tanto esse aspecto da adoração a Deus e da consagração a Ele, quanto o próprio cumprimento da missão, as tarefas, as oportunidades, as responsabilidades que Deus apresenta diante de nós. Meus irmãos, esse texto que nós selecionamos é um texto impactante, mas que traz para nós, nesta noite, um conjunto de lições muito relevantes para pensarmos sobre a nossa santificação e sobre o nosso serviço, principalmente enquanto membros da Igreja do Senhor. O contexto no qual essa passagem se insere deve nos levar a mente de volta àquele período da distribuição da terra conquistada por Josué entre as tribos de Israel e da herança que coube à tribo de Levi, uma tribo constituída como tribo sacerdotal, para se dedicar exclusivamente à manutenção do culto e ao ensino da lei de Deus, enquanto que as demais tribos, ao servirem a Deus, também serviriam a essa tribo. E o sistema estava estabelecido por Deus, e assim deveria funcionar. Caberia então a esta tribo, a tribo de Levi, uma função primordial diante de todas as outras tribos, mas ao mesmo tempo essa tribo dependeria do sustento que vinha das próprias ofertas, dos sacrifícios, daquilo que era dedicado ao Senhor. Esta era a relação entre a tribo de Levi e as demais tribos. Quando chegamos nesse texto, estamos em Siló, que era um centro religioso e administrativo, e já estamos aqui mais ou menos no final do período dos juízes, mais de 300 anos após a distribuição das terras e a implementação, então, daquilo que foi estabelecido por Deus através de Moisés. E nos deparamos com o ministério do sacerdote Eli, uma espécie de juiz e sacerdote que ministrou durante mais de 40 anos em Israel. Essa informação é importante para que a gente olhe para esse texto e, quando inadvertidamente nos precipitarmos em considerar Deus como sendo muito severo aqui, levarmos em conta que existe um período de 40 anos de práticas que eram totalmente discordantes, totalmente contrárias à lei do Senhor. É o que nós vemos no capítulo 2. O capítulo 2 apresenta uma lista de crimes cometidos pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que, conforme a profecia que virá a ser cumprida no capítulo 4, versículos de 5 a 11, vieram a morrer no mesmo dia, como um sinal de que toda a casa de Eli seria punida por conta dos erros que eles cometeram. Vejam que no capítulo 2, versículo 12, o texto diz: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Uma expressão que significa uma pessoa ímpia, uma pessoa incrédula. O versículo 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era muito grande o pecado. Nós vemos no versículo 22, por exemplo, algo gritante, registrado na palavra de Deus, como denúncia e como contraste do que Deus viria a fazer depois através de Samuel, para mostrar exatamente a diferença que Deus iria estabelecer entre um serviço que honra a Ele e um serviço que Ele desaprova, inclusive que Ele pune. Versículo 22 diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação.
não bastava para aqueles sacerdotes retirarem a mais do que lhes cabia nas ofertas que eram apresentadas ao Senhor. Retirar parte da gordura que era proibida, retirar uma quantidade de carne a mais. Sendo que Deus sempre foi muito justo nessa distribuição, eles até mesmo se deitavam com mulheres na porta da tenda da congregação. É por isso, meus irmãos, que nós vamos entender essa situação na transição que Deus está estabelecendo para a monarquia. Não que este tenha sido o plano original de Deus, mas por conta desses desvios e porque o povo então veio a ser influenciado pelas outras nações, nós vemos aqui uma profecia que toca também na monarquia a partir principalmente de Davi como símbolo do reinado eterno do Messias. Vemos que a profecia que foi apresentada por esse homem de Deus, que é uma outra expressão para profeta, mostra que Samuel e Zadok são indicados aqui como aqueles que cumpririam essa profecia que está a partir do versículo 35. Esse sacerdote fiel que seria levantado, em primeiro plano é o próprio Samuel, que está sendo preparado. Mas a casa que seria destituída, a casa de Eli, seria substituída por outra casa, que é a casa do sacerdote Zadok, que veio a servir ao lado de Davi, uma referência aqui ao ungido de Deus, o rei Davi. Mas, meus irmãos, os comentaristas são divergentes com relação a essa interpretação, mas eu creio que podemos afirmar um ponto de convergência, de que a profecia se refere a Samuel e a Zadok, mas esses dois estão apontando para Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, nós precisamos olhar ao longe, na história, o que vem se tornar possível apenas através da vida de Cristo e na igreja. Obrigado, Roger. Porque só o Senhor Jesus virá a ser este sacerdote fiel e este rei ungido, como nós veremos no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, nos textos do Novo Testamento, e a igreja virá a ser essa casa sacerdotal. É assim que nós devemos interpretar. Entendemos então, meus irmãos, que nesse texto que lemos, esse homem de Deus está advertindo a Eli, afirmando que Deus foi bondoso com ele, que Deus o escolheu, que Deus o constituiu, é o que está nos versículos 27 e 28. Mas esse profeta também questiona por que eles agiram contrariamente àquilo que havia sido ordenado, como está nos versículos 29 e 30. Este homem de Deus, então, adverte sobre o juízo iminente que viria sobre a casa de Eli, versículos 31 a 33, avisando inclusive, como está no versículo 34, da morte de Hofni e Finéias, um sinal da destituição daquela casa, inclusive por ocasião da tomada da Arca da Aliança pelos filisteus, um momento muito triste e dramático da história do povo de Israel. Mas também diz, como nós já afirmamos, que haveria sim um serviço que honraria a Deus, haveria sim um sacerdote fiel e uma casa sacerdotal que permaneceria na presença do Senhor. Nós entendemos então, meus irmãos, que é assim que devemos compreender o tipo de serviço que honra a Deus. É aquele que é fiel a Deus. Entendendo que é possível sermos fiéis a Deus através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos salvos, porque nós somos resgatados, porque nós somos constituídos como servos na casa de Deus. E não me refiro aqui necessariamente à igreja local, mas ao reino de Deus como um todo, no qual nós estamos plantados e diante de nós abrem-se então oportunidades de serviço. Honramos a Deus com o nosso serviço,
quando servimos com fidelidade. E Deus sonda os nossos corações, como nós cantamos hoje. E Deus conhece a nossa motivação. E Ele é quem julga. E nós somos julgados através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus sabe que de nós mesmos não seríamos capazes nem mesmo de estarmos na presença dEle. Mas através de Jesus, nós somos advertidos, nós somos encorajados, nós somos corrigidos, mas ao mesmo tempo somos capacitados para servir de um modo que agrada a Deus, como nessa expressão belíssima que nós vamos destacar, segundo o que tenho no meu coração e na minha mente. É assim que Deus quer que o sirvamos. Por isso, meus irmãos, para honrarmos a Deus com o nosso serviço, devemos, em primeiro lugar, aproveitar cada oportunidade de serviço a Deus. Cada oportunidade dada por Deus. O pastor Russell Shedd entende que nesse texto nós temos um prenúncio daquilo que vem a ser a doutrina da responsabilidade do homem diante de Deus. Deus dando uma oportunidade, dando recursos, dando a vida, dando os talentos, mas ao mesmo tempo requerendo de todos nós uma resposta. Com dedicação, com afinco, com fidelidade, como temos afirmado. Eu creio, meus irmãos, que à luz dessa doutrina bíblica, que nós não vamos expor aqui, mas sabemos que esse texto toca, assim como outros textos preciosos da palavra de Deus. Eu, por exemplo, me lembrei, enquanto preparava esse estudo, de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E o que Deus está dizendo é: eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi a sua casa. Eu constituí. Eu resgatei o meu povo do Egito e dei ao meu povo a responsabilidade de me servir. Porque foi esse o objetivo da libertação do Egito. E assim, em paralelo, nós lembramos que esse foi o objetivo da nossa salvação. A nossa salvação não foi apenas para nós gozarmos das benesses do céu no futuro, nem muito menos da paz, da esperança que temos nesse mundo tenebroso. É claro que isso não é pouco, custou o sangue de Jesus. Mas o que eu quero enfatizar é o propósito para o qual nós somos salvos, assim como a casa de Israel, especialmente aqui, representando todo o povo, a tribo de Levi. Eu escolhi você. Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, porque Ele nos deu oportunidade. Eu creio que cada oportunidade dada por Deus é uma responsabilidade. Veja bem, cada oportunidade é uma responsabilidade. As oportunidades são dadas a cada um no seu devido contexto, de acordo com as suas capacidades, com a sua condição de vida. Então nós não podemos aqui aproveitar a ocasião para um julgamento, dizendo que um serve mais do que o outro, que o serviço de um é melhor do que o do outro. Não, mas Deus vai oferecer a você oportunidades para servi-lo. Servir na igreja local, mas também servir na sua vida cotidiana. Esse serviço a Deus que começa no seu quarto secreto, no momento que você fecha a porta e que ora. Esse serviço que passa pelo cuidado com a sua família, o testemunho na vizinhança, no seu trabalho e também nos ministérios da igreja local. Nós devemos ser fiéis em cada oportunidade que Deus nos deu. E, meus irmãos, a oportunidade que Deus deu à casa de Eli não foi pequena. 40 anos de serviço. Uma posição privilegiadíssima, não tanto pelo destaque, que era inevitável, porque ele estava diante do tabernáculo, da tenda da congregação, servindo ao Senhor, mas pelo próprio privilégio de estar continuamente na presença do Senhor, podendo ter esse encontro diário, eu diria até quase que ininterrupto na presença do Senhor. Mas, como nós vimos na família de Eli e na sua casa como um todo, o desprezo desta oportunidade. O serviço que honra a Deus é um serviço fiel.
e devemos ser fiéis em cada oportunidade, mas também devemos servir a Deus de acordo com aquilo que é ordenado por Deus. Servir a Deus com a disposição de obedecer à sua vontade é o que nos diz o texto no versículo 29, que tem um destaque no momento em que Deus adverte ali de que ele honrava mais aos filhos do que a Deus. Isso é muito sério. Cabe aqui então um parêntese, porque eu não posso perder a oportunidade, uma vez que estou servindo mais diretamente no Ministério da Família. Então, nós precisamos entender que deixar de priorizar a Deus, por qualquer motivo, é idolatria. Deus exige exclusividade. Inclusive, diante da própria família. Porque a maior necessidade da nossa família é a nossa consagração a Deus. É como nós iniciamos falando da maior necessidade do mundo, que é a santificação e o serviço da igreja. Então, para que eu possa amar a minha família e servi-la com integridade, com dedicação, eu preciso consagrar minha vida ao Senhor. Mas o que está sendo apontado aqui pelo profeta é que Eli deixou de honrar a Deus porque honrou mais aos seus filhos. De que maneira? Nós encontramos Eli aqui, já velho, no versículo 22, ouvindo os boatos que o povo trazia e chamando a atenção dos seus filhos. Não faltou, pelo menos nessa oportunidade, o alerta do pai, dizendo, por exemplo, no versículo 25, que eles estavam pecando contra o Senhor, e isso era muito grave, muito mais do que pecar contra os homens. E o pai está aqui dizendo que eles estavam nessa posição diante de Deus. Mas, pelo que nós entendemos, no relato que vem do capítulo 2, já era tarde para reverter aquele comportamento, aquela atitude dos filhos. Porque nós estamos falando de um período longo, de mais ou menos 40 anos. Então, o que faltou, na verdade, foi disciplina ao longo da vida. Mas, meus irmãos, eu creio que aqui nós precisamos ter muito cuidado ao identificarmos, sim, a necessidade da disciplina na família, a necessidade de impor limites aos filhos, é uma lição preciosa desse texto, mas tomemos cuidado quando retirarmos esse versículo do seu contexto e entendermos que, para honrarmos a Deus, nós precisamos desprezar os nossos filhos. Porque não é esse o ensino bíblico. Eu ainda estou no meu parêntese. E eu preciso aqui relacionar dois princípios da palavra de Deus. Em Lucas 14, 25 a 27, o Senhor Jesus está distinguindo os discípulos da multidão e está dizendo que quem não deixa a própria família para lhe seguir e tomar a sua cruz não é digno dele. Então existe aqui o princípio da prioridade que deve ser dada ao reino de Deus. Mas, por outro lado, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a sua fé, pior do que o descrente. Então nós devemos equilibrar na nossa vida de serviço a Deus, inclusive para honrarmos a Deus, esses dois princípios, de priorizar o reino sem desprezar a família. Porque não vai adiantar de nada, pelo contrário, será um grande fiasco, se ao longo de uma vida de serviço a Deus, supostamente a Deus, na igreja, ou em missão, ou seja onde for, como é comum chamar, na obra, se nós desprezarmos a obra primeira de Deus, que foi a criação da família, e que é a nossa primeira responsabilidade. Inclusive, quando o apóstolo Paulo começa a normatizar o serviço dos obreiros da igreja, ele diz que é necessário que o obreiro cuide da sua própria casa, governe a sua própria casa. É um critério exigido. Fecho então esse parêntese para dizer que o ponto principal desse versículo não é necessariamente a relação de Eli com a sua família, mas o descumprimento da ordem de Deus. Porque para sermos fiéis a Deus, nós devemos servir de acordo com o que foi ordenado por Deus.
E nós temos, meus irmãos, em Levíticos, não vamos ler o texto por ser mais extenso, mas no capítulo 7, versículo 28 a 38, os limites estabelecidos para o serviço do sacerdote, que deveriam ser servidos com o alimento, com o sustento das outras tribos, mas não poderiam passar da conta. Existia uma linha que precisaria ser respeitada. E cabia a Eli, então, revisar isso, corrigir, ensinar. Isso nos leva, meus irmãos, a compreendermos que, para sermos qualificados para o serviço fiel ao Senhor, nós devemos buscar instrução na palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Então, quando você, inadvertidamente, pode ter pensado que, mas quando eu estou na igreja, reunida, num culto, eu estou apenas ouvindo a pregação, então, na verdade, eu não estou servindo, porque eu estou ali só recebendo. Você está numa espécie de QG, de quartel-general, sendo preparado para uma batalha que é diária, que não se esgota aqui. Então você precisa dessa parte do serviço, que é a preparação para servir, através da palavra de Deus, para que você conheça quais são os limites estabelecidos por Deus, qual é a vontade de Deus. E aí nós então nos deparamos com aquilo que pode ser considerado severidade de Deus. Cortarei o teu braço. Depois de um tempo de tolerância, chegou até a medida da maldade e o copo entornou. E Deus então estabeleceu o seu juízo, a sua ira como reação a essa postura impiedosa daqueles filhos de Eli, da sua família. O próprio Eli, inclusive, veio a morrer. Cortarei o teu braço, de versículo 31. A destituição do sacerdócio de Eli e a substituição da sua casa. Os filhos de Eli vieram a ser substituídos, é o que encontramos em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27, pela casa de Itamar. Perderam seu lugar, então, para a casa de Eleazar, 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Porque se nós não servirmos de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai tolerar por todo o tempo. E Ele vai nos destituir daquela função, daquele ministério, porque para Deus não basta o ativismo, não basta simplesmente fazer de qualquer jeito ou fazer do nosso jeito. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus estabelece em sua palavra. Por isso, nós entendemos, e sempre é bom repetir, que cada pessoa diante de Deus é única e foi criada à imagem e semelhança de Deus, e por isso tem o seu valor ligado ao próprio Deus, e a dignidade ligada ao próprio Deus. Mas no serviço, no reino de Deus, ninguém pode sentar na cadeira sacerdotal, engordar, como Eli, da gordura das ofertas, extrapolando o limite estabelecido por Deus, viver, inclusive, em prostituição, e entender que a sua dinastia será perpétua. E Deus está dizendo, não, jamais isso acontecerá. Há um limite. É necessário servir com fidelidade à palavra de Deus. Mas também, meus irmãos, nós entendemos que, além de nos advertir sobre a responsabilidade que temos diante de cada oportunidade, diante da qual devemos ser fiéis, da fidelidade à palavra de Deus, à orientação que Deus nos dá, por isso a preparação para o ensino, por isso participarmos, às vezes, do culto de maneira aparentemente passiva, porque não há nada de passivo em ouvir uma pregação, pelo contrário, a nossa memória está ativa e nós estamos interagindo intensamente o tempo todo, é uma preparação mesmo. Devemos conhecer a palavra de Deus para sermos fiéis a ela, mas, como a palavra de Deus nos diz, devemos, sobretudo, viver de um modo que agrada a Deus. Não apenas servir, mas viver de um modo que agrada a Deus. Muito mais, meus irmãos, do que falar de um sacerdócio, falar de um serviço que honra a Deus. Esse texto, eu creio, tem como pano de fundo o confronto de cada um de nós com uma vida segundo o coração e a mente de Deus. É isso que está no capítulo 2. Aliás, desde o capítulo 1, quando há como que um contraste entre a vida de Samuel e a vida dos filhos de Eli. É impressionante, meus irmãos, e eu aqui registrei
alguns desses versículos, como nós temos, por exemplo, no versículo 21, enquanto estava acontecendo aquela baderna, aquela confusão na casa sacerdotal, olha o que está acontecendo na vida de Samuel. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O versículo 26, depois de encerrar a parte de descrição dos pecados, dos crimes de Hofni e Finéias, diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E aqui, meus irmãos, é impossível não fazer uma referência mental imediata a essa descrição que foi feita tanto de João Batista quanto do Senhor Jesus, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80 e capítulo 2, versículos 40 e 52. É o mesmo que é dito a João Batista, e é dito de João Batista e de Jesus, crescendo em estatura, crescendo em favor, em graça diante de Deus. Meus irmãos, Deus está muito mais interessado, em primeira mão, na vida do servo, na fidelidade do coração, do que naquilo que o servo vai executar, seja qual for a área, seja qual for o ministério. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar, como já dissemos, a partir do versículo 35 e 36, o profeta dizendo que haveria um sacerdócio fiel e uma casa que seria perpétua, e como nós dissemos, uma referência tanto a Samuel quanto a Zadok. Mas nós precisamos entender como isso toca na vida da igreja. E para isso, nós poderíamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15, quando fala do sacerdócio de Cristo. E para mim, meus irmãos, a Epístola aos Hebreus é tão preciosa que nós precisamos ler o texto. Hebreus 9, de 11 a 15, quando fala desse sacerdote, desse sacerdócio eterno que foi estabelecido por Deus em Cristo, e como nós estamos ligados a Cristo e podemos servir a Deus com fidelidade de um modo que honra a Ele. Quando, porém, veio Cristo, versículo 11 do capítulo 9, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ele é o mediador, e através dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote, nós somos constituídos como igreja nesta casa sacerdotal. É o que vai dizer o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, que na verdade é uma citação de um texto que primeiramente se referiu à nação de Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus se dirigindo a Israel e chamando de propriedade particular e de um reino de sacerdotes. Aqui agora, em 1 de Pedro 2, 9, à luz da nossa união com Cristo e da mediação eterna dele, nós somos, como Pedro diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10, nós podemos ler também: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o nosso Deus. Voltando
ao pensamento de John Stott, qual a maior necessidade da igreja? Ser o que ela é, se a gente pode dizer assim. Posicionar-se de acordo com a sua própria natureza. O que acabamos de ler. Nós fomos santificados em Cristo. Essa é a nossa posição diante de Deus. Devemos servir, então, com santidade, que honra a Deus. E para isso devemos ser fiéis ao Senhor. Assim entendemos, meus irmãos, minhas irmãs, que devemos ser fiéis em cada oportunidade que assumimos como uma responsabilidade de servir a Deus, conforme as nossas condições. Qual foi a oportunidade que Deus colocou diante de você? Orar? Então ore. Não pense que a oração é pouco. Não pense que só porque você não está diante de uma câmera como essa, você não está servindo a Deus. Ore. Essa é a oportunidade que Deus lhe deu. Seja fiel, obedeça aos mandamentos do Senhor, sirva de acordo com a palavra do Senhor e por isso se dedique a estudar a palavra do Senhor. O apelo que nós recorrentemente fazemos à igreja para a presença nos cultos tem como alvo a adoração a Deus, que expressa essa vida consagrada a Deus, mas também o conhecimento da palavra, o aprofundamento. Meus irmãos, quanto eu aprendo ouvindo, quanto eu aprendo conversando com os irmãos. É necessário então se preparar para o serviço, e Deus sustentará a sua obra. Isso me tocou de maneira particular. Deus sustentará a sua obra. Ele me escolheu para servir em Cristo, não só para a salvação, e Ele me deu oportunidade. Mas se eu for negligente, se eu não servir de maneira fiel, de acordo com a sua palavra, isso não se trata de salvação, mas do serviço no reino de Deus. E Ele vai levantar outros para servir. Deus não vai ficar mendigando um minuto do seu tempo, porque a sua igreja então está fragilizada porque você não está servindo, ou o ministério que a igreja exerce, não só no templo, em qualquer lugar, ou a oportunidade que Deus lhe dá, que não passa necessariamente por um ministério, um programa da igreja, mas é a oportunidade de Deus. Deus vai levantar outro no seu trabalho, se você for negligente e não testemunhar, e não falar das maravilhas daquele que lhe chamou das trevas para a luz. Deus sustenta a sua obra. Mas Ele, meus irmãos, como é um Deus de misericórdia, nos convida a uma vida consagrada, a uma vida de serviço, baseado no relacionamento com Deus. E eu encerro então com algumas reflexões e desafios. Primeiro, a mordomia do seu tempo, a mordomia dos seus bens, a mordomia dos seus talentos, ou seja, a forma como você administra aquilo que Deus colocou em suas mãos, deve ser uma expressão de gratidão a Deus e de obediência a Deus. E nós podemos falar mais objetivamente do domingo, que é um dia em 7, que não é mais santo do que os outros, mas pode ser uma oportunidade de expressar a gratidão que você tem por todos os 7 dias. Do dízimo, que não torna você mais santo, mas é uma forma de você expressar que agradece a Deus pelos 100% de recursos que Ele lhe dá. Os ministérios da igreja não são as únicas oportunidades, mas podem ser oportunidades de manifestar gratidão a Deus pelos talentos que Deus lhe concedeu. Em segundo lugar, estamos vivendo, meus irmãos, um momento de transição para atividades somente presenciais. Nós sabemos que esse momento é um momento difícil, muito complexo, mas como igreja nós temos seguido uma orientação que é manter o máximo de segurança nas nossas programações, mas avançando de acordo com o que for possível. E agora nós estamos tendo oportunidades apenas presenciais. Por exemplo, o culto de oração, a partir da próxima semana, será só presencial. Nós não teremos mais a transmissão. Por exemplo, o Ministério Infantil iniciará no domingo um culto infantil apenas presencial, no domingo à noite. Não terá transmissão. E a pergunta que fica é o seguinte: será que durante esse período, os recursos tecnológicos que nos abençoaram tanto, que foram providência de Deus, não nos levaram ou não promoveram entre nós comodismo? Porque, convenhamos, como é confortável acompanhar a transmissão,
E aqui eu não vou questionar a manutenção desse avanço, porque nós entendemos que é para a glória de Deus, mas convenhamos, prioritariamente para aqueles que devem ser alcançados com a mensagem da salvação. É como nós entendemos aqui na igreja, esses recursos, eles são recursos missionários. Esse é o ministério de comunicação da igreja é um ministério missionário. A prioridade é alcançar quem não está ao alcance físico da igreja. Mas e você, meu irmão? Que pode estar, por exemplo, no culto de oração. E oração você pode fazer. Não seria o caso de avaliar se nesse período você não se acomodou? Qual a causa, então, da escassez de voluntários em muitos ministérios da nossa igreja? Qual a causa? Eu sei que vivemos um período complexo, mas se eu ou você identificarmos desobediência, negligência, nós precisamos nos arrepender e precisamos buscar servir a Deus de um modo que honre a Ele com fidelidade. Por isso nós vamos cantar, e enquanto cantamos nós vamos fazer desse hino reconhecimento 307, uma oração diante do Senhor, com a oportunidade de revisarmos o nosso coração, se nós estamos servindo de uma